música pode ter. Acho mais aqui. Não, tá bom. Me esconde na concha da tua mão, te apressas a escutar o meu gemido. Tu removes a dor do coração de forma a parecer nem ter havido. Tu és minha fortaleza, meu refúgio e proteção, uma luz a clarear meu vale escuro. Tu me ensinas como um pai, me mostrando a direção, uma torre forte onde estou seguro. Os confiam em carros, outros em cavalos. Faço menção de ti, Senhor. Confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti. 1 Coríntios capítulo 11, vamos abrir as nossas Bíblias, hoje é Santa Ceia. Glória a Deus, amém. Eu sei que muitos crentes esperam muito esse momento, porque é em memória do nosso grande mestre, nosso Jesus. Nós somos muito felizes em pertencermos a Deus, amém? Quem é feliz em pertencer ao Senhor? Deixa eu pegar essa Bíblia de letra maior, porque essa daqui está muito pequena. Olha essa daqui que é pequenininha, irmão. Olha que bênção. Amém, igreja? Essa aqui eu vou enxergar direitinho, não vou gaguejar. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Hoje nós ensinamos muita coisa sobre a Bíblia Sagrada, quem escreveu, como foi, como ler a Bíblia, como abrir a Bíblia. Foi muito importante, foi muito enriquecedor. Não queria que você ficasse perdendo essas pérolas que a gente está lançando aqui aos domingos, 16 horas e 30 minutos. Lembrando aos irmãos que quinta-feira nós temos nosso culto de ensino, que é extremamente importante. A visão da Igreja Cristã na Nação da Graça. Como é que a gente enxerga a teologia, né, os assuntos polêmicos, os assuntos, né, que se referem a Deus e sobre a vida. A gente está isso falando nas quinta-feiras. Eu quero parabenizar a igreja que está vindo em bom número nas quinta-feiras aqui. Um bom número está aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, adquirindo conhecimento, fazendo perguntas, a gente respondendo diversas perguntas. Está sendo algo muito enriquecedor e esclarecedor para a glória do Senhor. Amém? Versículo de número 23. Glória a Deus, aleluia. Desculpe, 17. Versículo 17. Irmãos, a Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. A Santa Ceia é o momento em que Jesus escolheu dentro da Páscoa para a gente se lembrar dele. Na época era somente a mesa da Páscoa, tanto que na quinta-feira Jesus chegou para o discípulo e disse assim: vamos preparar a mesa da Páscoa para a gente ceiar, para a gente comer. E como era a mesa da Páscoa, as famílias se reuniam, o patriarca, o pai, juntavam desde a criança até o idoso. Presta atenção, desde a criança até o idoso. Quem é que participava da ceia? A criança até o idoso. Ninguém era excluído da ceia. Não havia exclusão de Santa Ceia.
Glória a Deus. Ou seja, da Páscoa. Ninguém. E o que eles faziam? Eles lembravam a saída do povo do Egito para a terra prometida. Amém, igreja? Então o patriarca sentava e começava a explicar: irmãos, meus filhos, sei lá quem, essas águas aqui, que uma água com sal, simboliza as lágrimas que a gente no deserto passou, etc e tal, que a gente vivia no Egito, aquelas lágrimas que derramavam na escravidão, etc e tal. O pão aqui simboliza o maná que desceu do céu. Deus dava por dia o maná não era derramado todo dia, era por dia. Agora primeiro vez está fumando, né? Vem para cá. Vocês falam, meu povo, vocês são uma bênção, viu? Fico só olhando para vocês saírem, não disse nada. Né? Então, a Janária e a Jaqueline vão apanhar o tema aqui. Amém? Então a Páscoa era isso. A mesa ele explicava tudo o que tinha acontecido, os elementos que estavam aí na mesa, e lembrava da saída do povo, da escravidão, a passagem para a terra prometida. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. É só isso, se lembrar e dar graças a Deus pelo livramento, pelo resgate, pela libertação. Jesus senta na mesa da Páscoa para isso também, para celebrar a Páscoa com seus discípulos, porque ele era judeu. Então, só que ele estava lá dos 12, foi diferente porque ele estava com os 12, ele estava com a família. Então quem estava do lado dele eram os discípulos. E na Páscoa e na mesa, depois que Jesus ceiou, comeu, glória a Deus, aleluia, ele parou e disse: preste atenção que eu vou mudar um pouco o sentido agora, porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e ter uma nova aliança com vocês. Agora vocês não vão se lembrar mais da escravidão do Egito, saindo para a terra prometida. Agora vocês vão fazer isso em memória de mim, porque eu sou o verdadeiro libertador de vocês. Vocês saem do preso das garras do inimigo e agora são libertos para, pela graça de Deus, a ter uma vida eterna e abundante na minha pessoa. Então, esse pão agora simboliza o meu corpo que vai ser moído, dilacerado na cruz do Calvário nos próximos dias. E esse sangue vai simbolizar o sangue que eu vou derramar na cruz, que vai purificar vocês. Então, todas as vezes que vocês se reunirem, pegue o pão, dê graças em memória de mim, do meu corpo. Pegue o vinho, simboliza o sangue, em memória do meu sangue, que te purifica de todo o pecado, que te liberta, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Bom, isso é a ceia. Diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A igreja primitiva vem lá na frente, Jesus ressuscitou, foi para os céus, voltou para os céus, e a igreja começa, a igreja primitiva, eles começam a ceiar e começam a criar um culto ágape. Ágape quer dizer o amor divino, o amor, verdadeiro amor, perfeito amor. Glória a Deus, aleluia. Eles celebravam o culto ágape. Que como era o culto ágape? Eles se reuniam as panelas todas de comida e todo mundo ia comer no culto, nessa festa. Todo mundo levava comida e tudo, e juntos, pobres e ricos, comiam juntos, um só corpo. A igreja não pode haver diferenças de pessoas, ninguém fazer acepção de ninguém, diga amém. Aqui não tem rico nem pobre, aqui só tem cristão. Aqui todo mundo é igual, entrou na igreja é igual, e é para ser igual também no coração. Não ninguém se achar melhor do que o outro, nem nada. Então era o culto do amor, culto da comunhão. Então eles se reuniam, festejavam, comiam mesmo, comiam e bebiam vinho. Bebiam vinho e comiam, todo mundo. Isso nas igrejas era feito cultuar, ágape. Depois disso, o dirigente se levantava e dizia: agora nós vamos fazer a Eucaristia, ou seja, nós vamos agora fazer a parte da cerimônia, que é lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos pegar o pão, essa aqui Jesus pegou o pão, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: comei todos nós, aí fazia essa celebração que a gente faz.
E agora o vinho simboliza o sangue de Jesus. Aí terminava com a Eucaristia. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus, aleluia. Presta atenção para não perder o fio da meada da coisa. Mas na Santa Ceia, nos cultos da igreja primitiva, todinha, até 200, 100 e tantos anos depois, não havia discriminação, dizer tu pode ser, tu não pode, tu pode, tu não pode, tu pode, tu não pode. Não existia isso não. Todo mundo que acreditasse em Jesus, que acreditasse em Deus, comia e vivia porque em memória de Jesus. Não havia essa de dizer, se você comer, você tem que estar santo, 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 3 vezes mais santo, para comer e beber. Senão vai para os quintos dos infernos. Se você não tiver assim, você vai. Deus vai arrancar tua perna, Deus vai arrancar teus olhos, Deus vai arrancar tua cabeça, tu vai morrer atropelado, ver um câncer sobre os teus coros. Não existe essas pragas dentro da Santa Ceia. Isso quem inventou foi a religião. A religião não tem o que fazer, gosta de dar medo às pessoas, prender em sua doutrina para poder comandar o ser humano, cria paralelamente coisas que não estão nas Escrituras. Aí, glória a Deus, aleluia. Tem um texto que é usado, que é esse que eu vou ler agora, que é distorcido. Por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia, hoje ensinando no discipulado, que a gente não pode ler aleatoriamente, de uma forma bem banal a Bíblia Sagrada. A gente tem que ler, meditar, pesquisar, entender contexto cultural, contexto histórico, tudo para entender o porquê que aquilo foi dito e feito, em que época, em que cultura, em que contexto foi feito aquilo. Para entender a coisa, para pegar o fio na meada. Hoje Santa Ceia é sinal de medo nas igrejas. Medo, tem gente que nem frequenta. É medo, por quê? Porque a igreja criou algo desgraçadamente no coração das pessoas. Aliás, o que a religião tem feito até hoje é meter medo nas pessoas. Se a Santa Ceia era para ser como esses líderes dizem, eles mesmos não poderiam ceiar, se fosse assim. Porque não tem um justo sequer, não tem um santinho sequer, que segundo essa doutrina de achar que só pode comer e beber quem tiver perfeitinho, entendeu? É tão mentiroso, é tão hipócrita isso, que ninguém poderia comer e beber. Começava pelo pastor, seria o pior de todos. Começava pelo hipócrita do pastor, certo? Porque ele ia dizer que vocês têm que fazer, é como um fariseu, você lança coisas para a pessoa fazer e nem faz, Jesus disse. Vocês nem fazem o que vocês mandam os outros fazer. Vocês são hipócritas, fedorentos, sepulcalhados, mentirosos, raça de víboras, sabe? Porque fiquem jogando peso nas pessoas, nem eles cumprem, nem eles vivem. Santa Ceia é o momento da gente se lembrar do nosso Mestre, do nosso Senhor, e dizer: obrigado, Senhor. O Senhor morreu na cruz para me salvar, e é pela graça. Eu não faço nada porque eu não consigo. Só o Senhor já fez na cruz do Calvário. O Senhor já fez. Eu não preciso estar mais fazendo sacrifício para atingir o teu coração, para poder conseguir uma vaga no céu ou coisa parecida. Eu vou pela fé no Senhor. Eu creio no Senhor. E eu acredito que o que o Senhor fez na cruz do Calvário foi suficiente para me salvar. Eu não preciso estar fazendo mais meios, mecanismos para ter salvação. Eu apenas creio no Senhor, confesso o teu nome e sou salvo. Aleluia! Glória a Deus, amém. Sou salvo. Porque eu mesmo ainda vou errar, ainda vou pisar na bola, ainda vou fazer coisas que eu vou olhar assim para mim, misericórdia. Mas então eu mesmo continuo sendo gente, sangue correndo nas veias, errando, mas pela graça, pelo amor, pelo favor merecido, eu tenho vida eterna em Cristo Jesus no céu. Deus não vê momentos da sua vida, Deus vê um todo na sua vida. Tem pessoas que têm essa confusão: pastor, se uma pessoa se afastar da igreja, aí estiver no mundo, e Jesus voltar, ele vai para o inferno. Vai, pastor? Diga pelo amor de Deus que ele vai para o inferno. Diz, pastor, ele vai para o inferno. Vai? Não sei, eu não sou secretário da Santíssima Trindade.
Eu não sou secretário de Deus para dizer quem vai subir e quem não vai. Agora, uma coisa eu posso dizer: você com esse coração todo que o irmão vai para o inferno, tu vai. Esse eu garanto que tu vai, meu velho. Tu se apruma, porque com esse coração podre que tu está aí, querendo que o cara vá para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, você já está no inferno. Agora Deus te dá uma chance de se arrepender, ter amor no coração, e quem sabe você vai para o céu. Amém? A pessoa até hoje não fala comigo, mas Deus quer. Deixa para lá. Mas essa é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, esse texto, quando Paulo diz assim: por isso que muitos estão doentes, né? Por isso que muitos já morreram, porque não sabem discernir o corpo. Você vai saber o que Paulo quis dizer isso hoje à noite aqui na igreja cristã Manancial da Graça. Amém? Eu não quero usar a Bíblia para meter medo a vocês e segurar vocês aqui. Não preciso desse mecanismo. Vocês, a igreja cristã Manancial da Graça, só precisa de gente que ame a Deus, que esteja aqui por amor a Deus, e não porque tem medo de ir para o inferno, não porque tem outro medo de qualquer outra coisa, mas está aqui porque é um adorador do Espírito Santo de Deus. Só isso. Deus não quer pessoas falsas que estão por medo. Deus quer pessoas sinceras e verdadeiras, que está aqui, que anda com Deus, porque ama o projeto de vida dele, e ama a pessoa dele, e faz e anda na justiça naturalmente. Não anda direito nas ruas com a regrazinha aqui: eu posso ir até aqui na esquina. Não, aqui na esquina eu não posso, eu vou dobrar aqui. O que está dizendo aqui o manual da igreja? Deixa eu ver, não posso isso aqui também. Não, o cristão verdadeiro tem o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo é quem vai conduzir ao que deve e não deve fazer. A religião inventa, a religião cria normas, a religião cria conceitos que não tem nada a ver com Deus, para manter suas regras e normas. Mas Deus veio para tirar todo o jugo. Jesus disse: o meu jugo, o meu ensino é suave e é leve. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados pela religião, pelos rabinos, pelos ensinos dos rabinos, pelas leis aí impostas sobre vocês, e venham aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso que vocês não tiveram até hoje nas religiões, para as vossas almas. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, foi que Jesus disse isso. Bom, o que Paulo viu nessa igreja? Que ele citou esse versículo que hoje as igrejas distorcem do seu jeito, do seu bel prazer. Foi porque ele viu que esses de Corinto, não das outras igrejas, mas os de Corinto, não viviam uma vida condizente à igreja, à comunidade, ao grupo. Não vivia em comunidade, não vivia em grupo, não vivia em igualdade, mas era um bando de panelas dentro da igreja, pessoas que faziam acepções dentro da igreja, pessoas que queriam ser maiores que outros dentro das igrejas, eram os ricos engolindo os pobres da igreja. Versículo 17, ele abre a boca, o apóstolo Paulo, com raiva disso, e ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, estou sabendo. Não é pecado informar as coisas ao pastor, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que tem medo: pastor, será que eu estou fofocando? Você está fofocando, se você está dizendo para outra pessoa que não resolve. Mas dizendo um problema da igreja para o pastor, você está informando. O apóstolo Paulo era muito bem informado. Quando ele sabia, ele ia resolver os problemas da igreja escrevendo as cartas. Glória a Deus, além disso. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, até que é bom que haja às vezes esse mal. Por quê? Porque aí você vai saber quem é quem. Você concorda comigo, amém? Aliás, concorda com Paulo?
né? É através de gente se reunindo para fazer coisa errada ou não, sabe? Julgando os irmãos, outros não, etc e tal. A gente vê qual é o grupo que está com Deus e o grupo que não está com Deus. Então é até bom que a gente vai saber, pastor, quem é quem nesse processo da vida. Versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por que ele está se referindo aqui? Se referindo à desigualdade, desunião que havia. Aí ele diz: porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, uns comem bastante, se embriaga bastante, e quando os outros vão chegar, não tem mais nem vinho nem comida para comer. Fica com fome na ceia. Vocês estão lembrados que era ceia antes? Era uma refeição normal. Todo mundo comia e bebia. O que é que estava acontecendo? Os ricos chegavam primeiro, juntavam a panela dos ricos, pulando, se tivesse célula mágica, né? Ei, irmão, chega mais cedo para a gente não se juntar com a gente, tá? Glória a Deus, né? Não se junta, a gente tocar aquele cantinho lá, tem, da igreja do lado direito, lá, do lado esquerdo para vazar, né? Então vamos lá para o lado direito. Então a gente senta naquele grupo lá, já está tudo de jeitinho, já mandei, vai chegar, tu chega mais cedo? Chega cedo, nós vamos juntar nossa vez, vamos comer bem cedo. Quando a gente está chegar, não tem mais nada, a gente vai nem embora. E eles faziam isso, está aqui escrito, no capítulo 9. Comiam, bebiam, estavam embriagados já, não era suco de uva, amém, igreja? Como é que se embriaga com suco de uva? Só se for doido, né? O cara é tão doido, tão mal, que o suco de uva fica bem. Coca-Cola, o cara toma uma cola e fala: mas irmão, Jesus é bom. Mas não existe isso. Então é vinho mesmo, aquele é vinho, certo? Então, tem gente que está embriagado, e tem outro que nem conseguiu comer ainda, Paulo diz. Continuando, glória a Deus, aleluia. Versículo 21: porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A ceia não foi feita para ceiar. A ceia foi feita na igreja para que todos ceiem em pé de igualdade, amém? É triste quando a gente vê um bocado de pessoas ceando e outros não. Por quê? Ceie, você foi chamado para ceiar. Ceiar não é porque você está perfeito, não, ninguém está. Ai daquele que se acha perfeito para comer e beber. Não é esse sentido que Jesus quis dizer. Nunca foi isso. Isso é coisa de religioso, de gente que não tem o que fazer. Até hoje a gente destruindo as pessoas, trazendo peso, culpa. A maioria das pessoas vão para psicólogo, psicanalista, são pessoas que vêm de religião. Não pode cortar o cabelo, não pode jogar bola, não pode ir para praia, não pode isso aqui, não pode beber. Não sei nem se pode beber água, pode beber água, não sei. Sabe? Não pode nada, não pode nada. Pessoa doida. Muitos se suicidam. A menininha, cabelo grande, quer cortar o cabelo um pouco, aquela coisa esticada até lá embaixo, quer cortar, o pai vem, bota, prende ela e briga e tudo, a menina pum, se mata. Tem lá morrendo, já teve casos aqui no Brasil de suicídio por causa dessa loucura da religião, do legalismo, essas coisas. Então, glória a Deus, aleluia. Continuando. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Você está vendo aqui o que é que ele está dizendo? Vocês estão entendendo ou não estão, meu irmão? Isso que eu estou filmando para entender para o resto da vida. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou filmando, porque eu quero que entenda para o resto da vida. Eu não venho repetir isso todo dia. Aqui está falando de grupos que tinha na igreja, de ricos e de pobres, que era para todo mundo cear junto, e uns ceavam e deixavam nada para os outros. É esse contexto que Paulo vai dizer já, o que eles usam de forma deturpada. Que eu vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é uma nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, o que é que acontece? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É para isso.
E nós estamos dizendo assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Para isso, não é para testar o nível de espiritualidade sua, não é para testar o nível de santidade sua, é para anunciar a volta de Jesus de Nazaré, que nós cremos. Quem crê, diga amém. Nós saímos de uma igreja que não cria mais na volta de Jesus, saímos todo mundo vem para cá. Isso que é utopia, que é ilusão, que os apóstolos usavam isso só para se iludir os outros, alimentar a fé dos outros com mentira. Nunca pensamos isso. Nós cremos porque Jesus falou que ia voltar e vai voltar. Amém, queridos? Glória a Deus, ele vai voltar e está próximo. É porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo, as horas não é como as nossas horas, o Kairos, o tempo de Deus é outro. Só sei uma coisa: a gente tem que estar vigilante, como diz a palavra das 10 virgens, não como nécias, loucas, andando aí de qualquer jeito, que Paulo vai já dizer aqui, mas a gente deve estar andando com as lâmpadas, com o óleo, com o azeite, com vida santa, com vida responsável, com vida condizente ao Evangelho de Cristo, as boas novas de um ser humano, a imagem e estatura de Cristo Jesus, porque um dia as portas vão se fechar, o noivo fechará a porta, e os que não guardaram os azeites nas lâmpadas, não se conservaram, não levaram a sério o Evangelho, ficarão de fora. Mas os que guardaram o azeite na lâmpada irão com o noivo para a glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aí vamos aqui para o versículo 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que é o corpo. Quem sabe dizer o que é o corpo, quem está certo de aqui? O corpo é a igreja. A igreja é o corpo, no qual o cabeça é Jesus. Quando a gente está na igreja sem discernir que somos corpo, que estamos desunidos, que estamos separados um do outro, sabe? Que estamos vindo assim, discriminando, a gente não discerniu ainda. Quando estamos julgando, você não discerniu o corpo. Aí o que acontece? Come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou seja, estão mortos. O que é que Paulo viu? Que ele diz que leva a pessoa à morte, leva a pessoa à morte espiritual, leva a pessoa à decadência. O que eu vou dizer agora que Paulo viu, você preste atenção para que não aconteça com você. Diga amém. Diga glória a Deus. Primeiro, Paulo viu que havia prepotência no coração deles lá. Não seja uma pessoa prepotente, se acha demais, entendeu? Pode estar em tudo na igreja essa pessoa, pode participar de evangelismo, de baião, de tudo que for, mas ele tem que entender que não é o ativismo dele que vale tudo, mas é entender que a igreja é gente, que a gente tem que valorizar é gente, pessoas. Na época os gregos tinham a igreja, vem do nome grego chamado eclésia, que vem dos gregos, que era uma assembleia que eles faziam nas cidades para decidir algumas coisas. Então a igreja ali, que está ali, a eclésia que está ali. Então, aqui é uma eclésia, é a igreja, quer dizer, um grupo de pessoas. Por exemplo, sexta-noite, 10 horas da noite, a igreja está onde aqui? Na casa do Yuri, está vendo? Por quê? Tem um grupo de irmãos lá, eclésia, uma assembleia de irmãos que estão lá orando, não falando besteira, mas orando. Amém? Sábado, 7h30 da noite, onde é que vai ser a eclésia? A igreja vai ser aonde? Na praça, nas ruas e na praça. Amém? O culto vai ser lá, então vira igreja. Igreja é onde você está, por isso que você é importante, diga glória a Deus. Não é um edifício, não é um nome de um lugar, mas é onde você está com os outros ali, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Amém? Então, quando você estiver